Então, Boa começou. noite. Então, vamos começar de novo do zero. Hoje é o dia, né? Hoje está complicado. Primeiro, a gente não tinha internet. Depois, agora não O funcionava o som. microfone. E eu tô ficando sem voz também, pessoal. Então, vocês me desculpem se sair algo errado. Mas vamos lá. Então, hoje vamos falar das casas e do equilíbrio do lar no Antigo Egito, chamado Permercat, algo que estava totalmente unido à educação, às tradições, ao misticismo e às costumes desta cultura milenar adorável. Bom, mas hoje também estamos começando a programar nossa futura viagem para o Egito. Uma viagem para as profundezas da alma. Isso aí. No decorrer da live, nós vamos estar falando com vocês mais sobre o nosso projeto. Queremos dividir com vocês e com quem quer nos acompanhar nessa viagem mística. Bom, tudo bem. Agora, realmente em uma hora de live vai dar tempo de dar umas pinceladas muito rápidas sobre o Permercat. En realidad es uno de los tratados místicos más importantes de esta cultura. Então, enquanto desenvolvemos os temas, vamos a ir dando dicas sobre o que seria esse conceito de harmonia e equilíbrio. Então, nos acompanhem durante toda a live, até o final, que vamos a dar umas dicas também muito importantes do que fazer no lar. ¿No? No lar actual, porque primeiro vamos descrever como era o conceito que os egípcios tinham de lar. E devemos lembrar que para os antigos egípcios, a casa não era um simples local, um espaço bonito ou algo externo, digamos assim, a seu próprio ser. Era uma extensão da própria vida, de seu corpo, de sua própria existência. A casa em si era um local sagrado, protegido pelos deuses, onde os filhos seriam o fruto de seu amor e a proteção divina. Então, quando todos os elementos da harmonia e o equilíbrio estivessem juntos, a casa seria realmente um lar, um espelho de nossos desejos. Tá, vamos esclarecer melhor isso. Sim. Como assim o lar, um espelho de nossos desejos? Bom, eu estava te perguntando, eu vou te fazer uma perguntinha antes, Oi. falando de lar. Sabe a origem etimológica dessa palavra? Claro que eu sei, eu fiz meu dever de casa. Lar vem do latim laris, que quer dizer Deus que protege a casa. Muito bem, muito bem. Então, o que vamos dizer? Um lar para os egípcios é um lugar onde se constrói uma família, um templo de amor, digamos assim. Felicidade, saúde, fartura e paz. Isso é o que queremos ver em nossa casa e em nossas vidas. Algo que devemos construir dia a dia. Nosso paraíso na terra, isso deve ser nosso lar. Antes de seguir, eu quero dar um oi para todo mundo aí que teve muita paciência com a gente hoje. Vamos dar um oi para Socorro, para Rani, para Cláudia, da Goberta Dione, a Helena, a Bea, o Rafa, o Matheus, o Edgar. Quem mais que tem por aqui? A Márcia, a Valéria, a Tamara, a Dailza. E deve estar o Paulo Aguiar também, que ele me comentou umas meditações que ele estava fazendo el Caraí Merá ontem, onde ele viu justamente o sol e a lua juntos no mesmo dia, e me mandou a foto. Então, vamos continuar aí. Isso aí. Bom, mas voltando, então, como que a gente fazia isso antigamente? Como eles faziam? A gente, viu, pessoal? Eu estava lá também. Então, vamos fazer assim. Vamos construir nossa casa, nosso lar no Antigo Egito. Vamos lá. Fazer uma experiência. O que nós faríamos se estivéssemos 5.000 anos atrás?
Primeiro íamos a procurar que um sacerdote mago, tá? Que dentro do terreno escolhido, ele ia definir o melhor espaço energético para construir. Tá? Depois, íamos procurar um sacerdote arquiteto. Lembram? Aquele que tem o símbolo da esquadra, que já falamos na live anterior. E ele que ia fazer? Ia fazer o projeto, os desenhos, as maquetes. Então se escolhiam que os materiais de construção, tipos de pedras, tijolos, madeiras, instalações sanitárias, água, canalizações, tá? Portas e segurança. Tá? Também se distribuíam, digamos, os jardins, as fontes, as plantas. Todo isso era parte do estudo. E o projeto era aprovado, aí temos uma casinha já. Quando o projeto era aprovado, então começavam nivelando o terreno e marcando todas as medidas dentro das proporções. Tá? E a partir disso é que se realizavam rituais, como os feitos nos templos e palácios, que já falamos em outra aula a respeito, para que os sacerdotes abençoem o local e os deuses o protejam. Lembrem que para os egípcios, os templos eram a casa viva onde moravam os deuses. A casa estava viva, o templo estava vivo, a escrita estava viva e a casa e o lar também está viva. Então não era um objeto, era algo onde nós, digamos, íamos a compartilhar nossas existências e nosso destino. Era onde moravam os deuses também. Não é que moravam, eles nos visitavam. Sim. Então eu fazia tudo para que eles viessem. Então as casas eram criadas com materiais, espaços e formas, assim como com a energia dos deuses e a de seus próprios donos. A casa realmente também acolhia geralmente avós, pais, filhos, netos no futuro também, não? E nela existia, digamos, a energia do cá dessa família. Antigamente, como hoje, numa casa, poderiam habitar várias gerações. Isso. Por isso hoje a gente vê, vocês vão poder observar que geralmente as casas e edifícios de vários andares podem não estar terminados. Tudo porque cada novo integrante vai para o andar superior, ou seja, o filho casa e leva a família para morar no andar de cima. Isso então, acontece até hoje. Tu vê em Cairo, em vários lugares, as casas nunca estão terminadas, não? Sempre continuam, tem as vigas, as colunas ainda para cima. Nós, em realidade, vivimos separados de tudo, é decir, da casa, da natureza, do planeta, do cosmos. Tá? Para nós, em realidade, a casa é o mesmo que um objeto, é igual ao carro, um computador, na maioria dos casos. Tá? Então, para eles, em realidade, tudo dentro da casa era importante. E tinha vida, tinha arte, tinha emoção, tinha lembrança, tinha amor. Amor. E quando alguém morria, ele levava tudo o que tinha consigo, porque eram extensões de si mesmo. Os objetos, os móveis, peças de arte, tudo era muito caro e difícil de adquirir. As pessoas trabalhavam a vida toda para poder ter coisas que hoje são extremamente simples e baratas e que não damos valor nenhum, como cadeiras, mesas, sandálias boas, não? Sandálias boas, tecidos bons. Tudo isso tinha um custo muito alto e, em realidade, os artesãos também valorizavam seu trabalho. Então, não era uma coisa de pichinchar, não? De pichinchar, de fazer um preço baixo. O artesão ele exigia o máximo que vocês podiam investir. É algo parecido ao que vão encontrar hoje nas negociações no Egito. Tá? As pessoas sempre nos exigem o máximo que vocês podem pagar. A harmonia da casa estava associada à capacidade de integrar uma série de elementos, como a natureza, os ambientes, seus integrantes, seus móveis e os deuses. Tudo isso se misturava
y con su formación, digamos así, su vida familiar, social y los vecinos, todo estaba interagindo para atingir o equilibrio y a armonía. Tá? No podemos decir, como estamos falando das forças negativas, que a casa está desequilibrada. En realidad, o desequilibrio da casa tem infinidad de razões y es lo que nos vamos a tentar colocar aquí, por lo menos mínimamente, para que vocês entiendan lo que es realmente a armonía do lar. A Cláudia pergunta que por que será que ela não consegue colocar cortinas na casa dela, embora ela ache tão bonito na casa dos outros? Boa pergunta. As cortinas são fundamentais no A processo gente vai do falar equilíbrio. delas depois. Depois vamos falar em vários sentidos, mas claro que estamos tocando ainda hoje a casa egípcia, tá? Então vamos começar com o início do dia, que era no entardecer. Esse quando o sol se ponia era que começava o dia, no Antigo Egito. E nesta hora, perto da casa, talvez 50 ou 60 metros de distância, alguém acendia uma lâmpada. E começava a cantar sua serenata para a filha maior do casal, que podia ter 12 ou 13 anos, porque já era casadeira. 12, 13, 14, se não se casava com 15, 16 anos, já ficava para vestir santo, como se diz. Então, os antigos moradores faziam suas serenatas, enquanto isso observavam se os pais aceitavam o canto e se a filha se encantava com o cantor também, porque não adiantava só aceitar o canto. Poxa, quem tinha uma voz ruim? Quê? Quem tinha uma voz ruim? Estava ralado? Eu estou ralado. Eu então. Eu estava ralado naquele tempo. Não ia casar. Canto, imagina assim, a distância, não? Tinha que ter um tutavoce, uma voz. Déjame poner mis dedos en tu nuca. Déjame darte mis sentimientos. Qué horrible, ¿no? Se meu coração perdi. Perdi la mano. Bom, era um canto egípcio. Vamos lá, vamos reír um pouco. Claro que nem sempre era aceito, assim como este. Vamos reír um pouquinho. O cara é triste, não? Claro que naquela época o cara tinha que 16, 17, 18 anos, não? Iba a conquistar sua amada. Lamento ter perdido o coração de minha amada. Na madrugada, então, se levantavam e faziam ofrenda aos deuses, tá? Vamos trocar de tema. Para que eles ficassem protegendo o lar e seus amados, tá? Podiam convidar um vizinho para um jantar, e isso era um ato social muito importante dentro da comunidade. Imagina conhecer um cara que entrou na comunidade recentemente, um Tiradentes, Um dentista. um dentista, um marceneiro, um artesão, um empresário, entendeu? Um agricultor, então chegavam em casa, convidavam, sabe como é que é? Como é que funcionava isso aí? Então vamos dar uma ideia antes de entrar nos segredos, nas crenças e as práticas. Digamos que os antigos egípcios tinham costume de receber visitas e maiormente era algo que acontecia por convite, quando era um desconhecido, tá? Então, um mensageiro levava o convite escrito numa tábua de madeira. Não era num papiro? Não, era uma tábua de madeira. O convite ficava depois, já estava impresso já. Que continha o nome do proprietário da casa e o endereço de como chegar até a casa, tá? E quando o convidado chegava, entregava o convite em mãos do proprietário, devolvia o convite. E junto com isso vinha uma série de saudações prolongadas que os dois trocavam antes de entrar nos aposentos, tá? Tá, mas isso era comum em todos os lares, todas as casas, ou só na classe mais alta? Não, estou falando de uma classe média alta, tá? Isso é importante, associada a produção de grãos, produtos, serviços aos templos, ao governo, ao exército. En realidad, ese tipo de casas, que digamos, de un nivel de clase media alta, eles construían sus casas un poco distantes de las ciudades, ¿tá? Y es claro que existía una clase pobre, ¿no? Que vivía de forma más simples,
mas se preservavam a educação e os valores muito semelhantes a los que estamos falando agora sobre esse nível social. Quando falamos então do palácio e os templos, entramos em outra área, é decir, onde os protocolos e rituais geravam uma certa distância social. Então era muito importante manter que as hierarquias e as imagens que têm essas pessoas em seus cargos e funções. Então já isso rompia um pouco os vínculos. Então estamos falando de algo que nós podemos entender hoje. E nos vamos a referir a uma classe com a qual também podemos nos identificar hoje, em certa medida. Voltando às saudações. Então, deixemos isso e voltemos ao convite da noite. O Tem que umas faria, perguntas, então? só um pouquinho, tem umas Sim. perguntas aqui, mas depois a gente já responde, tá, pessoal? Tá. Então, como que o convidado chegaria na casa que eu estou convidando? Que Neftis proteja e ilumine teu lar. Aí eu responderia que a paz e a saúde estejam conosco. E aí eu diria que minha presença traga alegria e felicidade a teu coração. E eu te diria que nosso encontro seja o primeiro de muitos. Pô, algo parecido acontece hoje, né? Sim. Ai, mas vamos ver se a gente vai, se o nosso árabe vai dar pro gasto aqui. Bom, se realmente hoje se encontra com alguém no Egito, esse alguém, posso ser eu mesmo, tá? O que tu dirias para esse alguém? Diria oi, olá, né? Na realidade seria marhaba. Ah, e aí eu responderia, ahlan, ahlan. Mas, quando se conhece bem a pessoa, esse oi, tudo bem, isso muda, tá? Aí você vai continuar falando e desejando coisas boas, desejar coisas boas para outra pessoa. Aí então eu diria sabah al-khair, ou seja, uma manhã próspera. E aí eu tendria que responder a mesma coisa. Ahlan, sabah al-khair. E, novamente, sendo uma pessoa muito querida, o que tu dirias novamente? Ahlan sabah al-nur, que tenha uma manhã iluminada. Aí eu responderia, Ahlan, sabah al-nur, que tenha uma manhã iluminada também para ti. E aí, se tu quer me superar, e isso é comum quando as pessoas se querem e se gostam. Aí agora que a coisa vai pegar. Ahlan sabah al-nur al-anbar Ambar, e Ash- Yasmin. Isso. Yasmin. Uma manhã iluminada com aroma de âmbar e jasmim. Bom, isso já serve para viagem, vocês podem ir aprendendo. Não comigo, que minha pronúncia não está muito boa. Aprendi isso hoje, tá? Mas tem vários videozinhos na internet bem legais aí, dá para... Até a gente podia deixar, né? Pode haver alguns, sim. Acho que seria Acho que interessante. vamos fazer uma propagandinha aí pro professor que nos ensinou aí. Então, A gente deixa ali na descrição depois, tá, pessoal? digamos que isso que nós estamos falando era algo muito comum no Antigo Egito. Nós trouxemos isso para a cultura atual, por quê? Porque as tradições egípcias foram mantidas, em certo aspecto, pelas árabes e o mundo muçulmano, que ele preserva essa ideia de que o desejar algo bom para as pessoas, é extremamente importante. Quando alguém nos deseja que tenha uma manhã iluminada, cheia de fartura, de bem-estar, isso nos deixa bem, porque vemos que as pessoas nos querem e se preocupam conosco. As casas tinham, digamos, naquela época, um muro externo, tá? E um jardim também. E depois se acedia, digamos, a outro portão, onde nós encontramos no interior a moradia, tá? Bom, aí temos uma série de casas que estou mostrando, pero vamos definir uma especificamente nesse critério. Temos esse portão exterior, que aparece aí, e depois passa um pequeno pátio e logo a casa, tá? E a casa tinha, digamos assim, geralmente dentro de seus espaços aromas, porque se borrifavam com óleos e aromas de âmbar e flores, inciensos, jasmim, flores, inciensos, e
também tinha um lugar de reuniões e festas, tá? E convidados, que realmente era no jardim de verão, que era dentro, no pátio central da casa. Então, o jardim principal estava no centro da casa. Aí está, aí se vê uma coisa como, exatamente como estou falando. E geralmente tinha aqui uma piscina de águas e flores que temperavam o ambiente com cheiros e a umidade certa para poder falar e se sentir cômodos à noite, não? Aí tem outra Aí que também tem. tinha bancos, mesas, cadeiras, almofadas, que eram parte da mobília. E depois do convidado elogiar então a casa e os anfitriões se sentarem, digamos assim, pouco depois começavam a ser servidos os primeiros líquidos, que geralmente eram sucos, que é uma tradição que se conserva até hoje, não? Sim, tem Em um. culturas que nascem no deserto, não? Os antigos egípcios eram excelentes anfitriões e pouco depois vinham que? Vinham os pratos com passas de uvas, figos, tâmaras, nozes, amêndoas, também sementes de girassol, melancia, abóbora e geralmente salgadinhas, tá? Pão também, depois vinham pão e queijos que se serviam junto com bebidas como cervejas e vinhos. Era Um um banquete. banquete, né? Tá? Só que isso era prévio aos pratos principais, que eram patos, gansos, peixes e carnes em geral, tá? E no final, os doces, feitos com mel, com tâmaras, com coco e frutas, geralmente preparados pela dona da casa, especialmente para a visita. Então, imagina, cheio de comida. E não podia Não, dizer não não, entra né? mais Tem que nada e vem a comer. dona da casa e diz: Olha, este prato eu fiz especialmente para ti. Mas eu estou emagrecendo. Que tu vai dizer? Aí complica a situação. Mas isso enquanto, às vezes, claro, não era uma festa, era uma reunião, então podia ter um músico que tocasse uma harpa, com músicas suaves, tá? E depois poderiam passar para outra sala dentro da casa para jogar o Senet, se era um casal, vamos fazer um Sim. jogo de Senet. Então aí entravam na casa que tinha, digamos, na porta uma cortina de portas, tá? Algo Com mais fios umedecidos. Essa é parecida. Mas outro dia tu me explicaste como é que era o ar-condicionado das casas egípcias. Tu pode explicar melhor? Bom, não sei se a palavra bem é ar-condicionado, pero considerando a tecnologia, digamos assim, que eles tinham, é bem interessante. Eh, nós estamos fugindo do tema porque este é um dos elementos que ajudavam a manter o equilíbrio dos elementos na casa, tá? Então, onde existia a cortina da porta, essa cortina de porta, se prendia em cima uma espécie de calha, tá? Não é bem essa cortina, tá, Não pessoal? é Mas foi o bem, que a gente achou de mais parecido. se eram fios, imaginem com nós, vários nós, que na parte de cima, imaginem uma calha onde os fios entravam e saíam da calha, tá? Então, por esos furinhos, onde se amarravam na calha, eles colocavam na calha água com aromas, que ia descendo durante o dia, e então esses fios iam ficando úmidos, o dia inteiro ficava úmido. Uhum. Então as casas, digamos assim, é importante que saibam isso. As casas tinham janelas muito pequenas, pero bem altas, bem em cima das Ah, tinha uma paredes. imagem dessa, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá? Eh, bem na parte superior. Então, o que que acontecia? Quando o ar quente subia, saía pelas pequenas janelas, tá? E essas janelas puxavam o ar quente para fora. Então, quando... Ah, essa aqui mesmo, a Aí, tá, primeira. aí podem ver um pouco da altura da janela, mas era bem em cima, tá? Então, é o que eu digo, o ar quente sube e puxa, as janelas puxam para fora, eles vão sair. E a la vez, quando o ar quente sai, puxa o ar que vem de fora. E ele entrava pela porta, tá? Então, puxava a umidade da cortina, tá? Os aromas que saíam dessa umidade, e a la vez isso baixava a temperatura mais ou menos em uns 10 graus, o que
É muito, Imagina, né? se está 40, tu entras dentro, está 30, já é Sim. bom, não? Já Fora que o dá custo para. é bem mais barato, né? Sem dúvida alguma. Acho que eu vou fazer isso aqui em casa. Bom, então, depois vamos fazer as perguntas, vamos terminar agora com este Sim, tem contexto. bastante coisa aqui. Tá. Agora sim, vamos voltando à visita, tá? E quando ele ia embora, geralmente o convidado retribuía a gentileza e retornava ao convite, tá? Agora vamos às perguntas. Tá, olha só. Deixa eu voltar para cima, então. O Vitriol comenta que ele diz que o faraó levava tudo quando morria e as pessoas valorizavam as coisas sem culpa. Que ele acha uma hipocrisia dizer para outra pessoa que ela não vai levar nada, né? Na realidade, isso acontecia naquela época, né? Hoje, realmente, a gente não leva nada. O Edgar diz que imagina que as casas eram tipo vilas que garantiam a individualidade de cada família e de cada um dos membros da família. Na realidade, como fica uma em cima da outra, mas acho que é meio difícil ter individualidade morando assim um em cima do outro. Como se fosse um edifício que toda a família morasse junto. A questão da individualidade era muito relativo, realmente tinha muito controle familiar e o pai, o avô era um patriarca, não? Então a influência, as decisões do pai e da matriarca eram muito fortes para a família, ainda são. Daí o Vitriol pergunta se é verdade que a expectativa de vida era Sim, baixa. expectativa de vida 40 anos, então promédio de vida, não? Então era muito baixo. Tá. Na realidade foi isso. Tá, então vemos em lo que falamos que a educação, o respeito, a importância de desejar coisas boas às pessoas Olha que lindo e isso. ter um retorno desses desejos, tá? Era muito importante. Com estes exemplos, o que eu quero mostrar é que a casa sempre foi o centro onde se constrói o amor e a família. A casa tinha que estar limpa e ordenada. Devia ser um lugar que os deuses pudessem visitar a qualquer momento. Então, vamos aprofundar um pouquinho isto. Assim como os templos eram a casa dos deuses, os deuses eram representados nas casas pelos materiais usados. Vejam bem que isso é Interessante. algo que poucas pessoas sabem. Eles entendiam que os deuses podem trazer saúde, paz, fartura à família e ao lar. Então, pensem bem, se acompanharam as lives anteriores, vão saber e vão a poder entender o que eu estou dizendo. Os tijolos eram feitos de barro, então representavam a quem? Ah, eu já dei a cola ali. A deusa Isis, a grande mãe, o útero divino. Então, uma casa era o lugar ideal para o nascimento de filhos, fruto do amor, tá? As paredes grossas e duplas traziam um silêncio e uma temperatura agradável. Em realidade, eram paredes vivas. Quer dizer que micróbios e bactérias e fungos poderiam ficar nelas. Tá? Bom, mas hoje nós somos o único com vida dentro da casa, o que nos transforma com alvo, né? Num alvo. Por isso que é Se bom. tem um microbinho por aqui, vai Ah, tá apontar para aqui, mim, já tá em parece mim aqui. que pegou. Por isso é bom a gente ter plantas dentro de casa e às vezes os nossos bichinhos também pegam, né? Os Isso nossos aí. animaizinhos. Isso. Isso é justamente, as plantas e jardim representavam quem, então? Ah, agora eu vou botar de novo a colinha. Se Isis estava representada nas paredes feitas de barro da terra fértil do Egito, Osíris era o renascimento, o verde, as plantas, a vida das plantas, a ressurreição e a fartura. Por isso que eu gosto de ter bastante planta em casa. Sim, dentro e fora, não? Dentro de lá. Mas existia realmente uma deusa extremamente importante que era a irmã de Isis, chamada Neftis, aquela que ajudou a trazer a vida novamente Osíris, quando ele foi esquartejado por seu irmão.
E aí temos Essa a Neftis. imagem aí é uma imagem que está junto no túmulo do Tutankamón. Tutankhamon. Yeah. Y como pueden ver, ela era representada, digamos, nas casas como as columnas da casa. Tá? Así como en los templos también, ella era representada en las columnas, en los patios mayores, donde entraba la población. Es interesante observar que en la cabeza tenemos una especie de una representación de una casa. Vou botar ela de novo ali para Bota ahí, vocês pero olharem. se aparece. En realidad es medio complicado eso, el simbolismo, porque aparece una parte que representa una casa, pero en realidad en la parte de encima parece ser un cálice, cuando uno ve ella como un todo, tá? Então, a deusa Neftis, fíjense, se traduz como a protetora do lar. Lembrem da palavra em latim laris, Deus que protege a casa. Era Neftis. E para a egiptologia, esta deusa e sua simbologia é um grande mistério, tá? Está cheio de interpretações diferentes. Para os que dizem que a egiptologia é algo claro, científico, tá? Muito esclarecido para todos, a simbologia egípcia é algo totalmente oscuro para a maioria dos egiptólogos que procuram entender isso de uma forma racional. Então, para entender um pouco esse símbolo, temos que entrar na mitologia egípcia e observar que ela, Neftis, é a que leva a luz a Ra, quando ele entra no inframundo. Tá? Então, ela é o quê? É a portadora da luz. Tá? Pero que luz? Não é a luz de Sekhmet, que queima e devora durante o dia. Tá? É a luz que permite a vida. Tá? Isso é muito importante, porque ela foi a que deu vida a Osíris. E quando tu tem Isis, que é a terra, e tem Neftis, que é a luz que dá vida e nasce Osíris, então tu estás entendendo que é a luz da vida. Agora, o que seria a luz da vida? Vamos dizer? Bom, então, a luz que permite a vida é aquela que nos permite olhar na escuridão, é decir, quando Ra entra no inframundo, na escuridão, ele leva a luz de Neftis. Tá? Então, podemos começar a entender, o cálice, ele é digamos, o significado dele é um instrumento de captação de luz, de uma luz astral. E por que uma luz astral? Se decía que ella trazía a luz cuando Ra entraba en el mundo inferior. Sí, trazía a luz las estrellas. ¿Por qué? Porque a mãe de Neftis era Nut, era a luz das estrelas. Tá? Então, no Antigo Egito, quem colocava a deusa Neftis em sua casa sabia que ela representava que o desejo. Fíjense que Egito era um país de desejos, de bons desejos. O desejo de que cada pessoa nesse lar fosse um receptor de luz do universo, a luz que ilumina nossa alma. A Fânia está perguntando se será que seria a alma? Que ilumina a alma. A luz que ilumina a alma. É a luz astral. A luz de onde nós nascemos. E aonde nós vamos. Tá? Uma coisa importante, a luz entrava, como eu falei, de dia pelas janelas, que geralmente eram pequenas, quase na altura do teto, isso falamos. Mas isso diminuía muito a luminosidade interna da casa. Tá? Mas ajudava a regular a temperatura do ambiente e a acalmar a vista por a enorme intensidade da luz Sim, porque a intensidade de luz lá é muito alta. Então, lo mesmo tu entravas em uma casa, entravas em um templo, e aí tu veias uma escuridão. Sim, até acostumar. Exato, pero digamos que era muito protegida a casa por dentro dessa intensidade. Neles, digamos que uma coisa importante, os antigos colocavam cortinas grossas do lado interno das janelas. Digamos que esta é a janela, tá? Aqui está a janela, aqui é a janela. Então, do lado interno da casa colocavam tecidos grossos em inverno, tá? Então o ar quente ficava dentro da casa.
E não saía Não logo saía. como E em fazer verão, o bem. que faziam? Colocavam do outro lado da janela tecidos leves. Então, o ar quente passava, mas os insectos não entravam, porque lo mesmo a Eu ia cortina. perguntar isso, que é a A questão dos cortina. insetos, Os né? insetos, Que bom, era um moscas, problema. tudo, é um Sim, por problema isso gravíssimo. o corral A todo. cortina da porta, aquela para Uhum. passar, que já esfriava o ambiente, e as cortinas da janela, que eram duas, em inverno e em verão. Em verão, um tecido, uma seda leve, que permitia a saída do ar, pero Não entrava fechava. moscas e os outros Isso. insetos, né? Então, não era, e tinha cheiros, incenso dentro, que também ajudavam a preservar, digamos assim, desse insecto que era um problema gravíssimo, principalmente Nos nos olhos, né? olhos. É isso. Então, eh, aí temos o ar-condicionado e a janela inteligente, porque essa janela não era burra, era muito inteligente. Em inverno esquentava e em verão esfriava. Então temos, que hoje falam de janelas inteligentes, janelas de vidro duplo, também com sistemas de troca de ar, tá? Naquela época já existia, tá? Muitas coisas existiam que nós nem imaginamos. E os tetos das casas eram de laje, que serviam também como terraço, tá? Então, geralmente, nas lajes se colocava um segundo teto feito de folhas de palmeira, assim, para curtir a noite, não? Ficava fresco e E as estrelas. ver as estrelas, ver a distância, se ver a vecina, ver a vecina, Pronto, tá? já tinha, né? Bom, tinha tudo, não? Se tu vai ver a história de David Ah, e sim. Betsabé, realmente David se apaixonou por Betsabé olhando pela janela, não? El terraço dele. E ela tomando banho no terraço dela. Tá bom. Bom, então, digamos que, Tá, não, deixa eu te perguntar uma coisa. sim, Não, eu queria só mostrar aqui a piscina, aquela, essa aqui. Olha, lá ela, imagina ela tomando banho ali naquela banheira a Betsabé, maravilhosa. e ela, bom, tá, Ah, deixa assim. Tá. Então, para equilibrar um ambiente, então nós devemos unir vários conceitos, né? sim, Primeiro, uma família bem estruturada, que não traz problemas para casa, sim. né? Que quando entra na casa sente como se fosse um templo de paz, felicidade, como se fosse o seu paraíso, né? Segundo, um respeito sagrado ao sagrado do ambiente, né? Tendo objetos, móveis, roupas que realmente amamos e nos fazem É felizes, muito importante. né? Terceiro, uma relação com as pessoas que nos rodeiam, de respeito, amor, bons desejos. Quarto, equilíbrio de elementos, tanto de materiais como de energias internas. Então, é tudo um conjunto. Sim, não podemos dizer que os egípcios tinham um conceito de Feng Shui simplesmente de arrumar coisinhas dentro Não, do espaço. Era um contexto que sirve para hoje. Também é importante que todas as pessoas entendam isso. Esse contexto é importante para conseguir a harmonia e o equilíbrio em nossas vidas e no nosso lar. Então, nós não temos casas egípcias para morar, mas digamos que, como tu dizes, não, é muito importante não trazer para casa problemas de trabalho e problemas externos. Ah, mas isso é tão difícil. Bom, pero aí que está. É uma questão de criar um hábito também, né? Ainda hoje, este é um elemento fundamental para não transformar nossa casa em um inferno. Tá? Os problemas do trabalho, problemas externos, da política, opiniões, polarização da sociedade, crise, tudo isso tem que ficar fora de casa. Se queremos viver e encontrar A paz. isso. Somos nós que definimos como queremos viver. Agora, a veces el teléfono, a veces, digamos, los medios de información, cuando entran en casa los medios de información, entran ensangrentados, ¿no? Você pega, antes decía que pegaba el jornal y daba una bolsinha así, saía sangue de dentro, mas hoje é o telefone que pinga sangue. Brigas, discussões, má educação. É terrível o que acontece nos meios de comunicação.
Então, não tem que saber Grupos do como. WhatsApp. Bom, alguns grupos podem ser terroríficos também. Então, quero viver na companhia da paz, não dos problemas. Quero estar rodeado de coisas que amo. Minha casa não é um depósito. De Entendam coisas isso. estragadas, de coisas que Sim, estão lá coisas só. que tu já nem sabes por que estão Nem aí, sabe nem que sabe que estão aí, existem, nem tem sabe mais que é essa, isso. né? Então, é importante que viva um ambiente com vizinhos que podem ser nossos amigos, conhecidos também, a fonte de bons desejos, ou podem ser nossos inimigos. Nós criamos isso. E como quero viver, digamos, claro que depende de como trato também aqueles que me rodeiam. Isso é importante que se entenda, porque acham que é tão importante para um país, então, a diplomacia. ¿Por que pensam nisso? Justamente porque a diplomacia é a arte da paz. Um país com bons vizinhos é mais forte, tem mais comércio, mais investimento, mais aliados quando se precisa. Então, devemos cuidar de nossa vida social com muito carinho, sempre repartindo bons desejos de coração. Isso se siente, isso se transmite, isso une as almas e os corações das pessoas. E tem que ser uma coisa sincera, né? Sim, não é aquela só, que tal, que bem, Não, tudo bem contigo, tudo bem, tá. não, e é Deu. aquilo, né? A gente sempre tem algo, qualquer pessoa sempre tem algo de positivo para a gente elogiar, né? Isso é o que Pode teu ser, pai te isso é o que ensinou. meu pai me ensinou, Isso é o que teu pai te né? ensinou. A pessoa pode ser um horror, mas ela sempre tem uma coisa, mas tem que ser uma coisinha sim de positivo, né? Então, elogiem aquilo, não vão elogiar uma coisa que não é verdade, né? Porque talvez até ela mesma saiba, né? É, as É que crianças nem se eu dão chegar e te conta. dizer assim, ai, que lindo teu cabelo. É. Ah, não dá, né, gente? Bom, Então elogia então, alguma outra coisa. não, tu A tem que dizer assim, tu barba. tens uma cabeça brilhante, É, tens uma cabeça brilhante. Aí sim vou quedar feliz. Fico perfeitamente realizado. isso aí, Então, uma mente brilhante. a mesma coisa podemos dizer dos que moram em casa. Se todos querem viver em paz e ser felizes, não transformem sua casa em uma zona de guerra. Tá? Não vai adiantar arrumar móveis e decoração e botar um espelho aqui, se nós vivimos em guerra. O Feng Shui é um contexto muito mais amplo que um fator de decoração energética. Muito mais amplo. Então, os 4 elementos, os deuses, a estética e a harmonia ajudam, mas sua alma deve estar limpa. Os sentimentos polarizados criam conflitos. Então, não tem que saber como encontrar o caminho da paz e o caminho do amor. Dentro de casa, temos que transformar a casa em quê? Num paraíso. Que é o que nós sonhamos lá em cima. Mas vamos fazer isso aqui, em casa, não lá em cima. Tá, tu falaste de um tratado egípcio do equilíbrio do lar per mercat. Tu pode falar alguma coisa mais sobre os seus segredos que a gente possa usar hoje? Bom, hoje, a maioria das pessoas não constrói. Então, já temos um problema, não? Para, digamos, dar a esse ambiente algo sagrado. Aluga ou compra, tá? Algo já feito. Essa é a realidade. Então, é complicado entrar, pero eu quero que entendam isso. É importante que se entenda o conceito, a diferença de tu construir tua casa, de, entendeu? Trabalhar e chegar em casa depois e encontrar em tua casa teu templo, lugar que tu entras, bom, lugar de paz. Não vou misturar trabalho, negócio, dívidas, contas a pagar. Bom, então temos que entender que algumas coisas são importantes para transformar um espaço num lar. E isso é o que nós temos que tentar perceber, tá? Não trazer lixo de fora para dentro de casa. Isso é uma das coisas mais importantes. E para os que estão estudando conosco, estes conceitos que estão dentro do grupo de estudos, tá? Do treinamento místico, estas coisas vão ser muito importantes. Assim, quando queremos visualizar as energias de uma casa, temos que ver a orientação solar, como circula o ar
dentro da casa, como se reflete a luz nos ambientes, tá? As combinações de luz claros e escuros, as oposições, as cores, as formas das portas e janelas, porque os antigos egípcios diziam que não pode ter portas quadradas com janelas com arcos ou janelas redondas. Eles entendiam que isso romperia a harmonia do lar e Teria cria que conflito. manter as linhas retas As ou linhas retas, ou arredondadas. arredondadas ou retas, pero combinar as duas coisas gera conflitos de energia. Então, o calor, a umidade, todos esses elementos são polaridades, tá? Temos os 4 elementos, é decir, te lembra que na casa tinha piscina, não tinha água, tá? Bom, o calor, fogo, equilibrando as temperaturas, então temos um equilíbrio de polaridades. A terra, a água, o ar e o fogo, que também tinha fogo, igual que nós temos fogo unido com água aqui em casa. Temos digamos, onde se recebe água de chuva e a lareira em cima. Então fazemos uma polaridade energética que as casas têm que ter. Hoje tem aparelhos eletrônicos. Então isso está associado ao fogo. Então os 4 elementos têm que estar em equilíbrio com suas polaridades em equilíbrio. Então, digamos que os egípcios entendiam que também que forças negativas se grudam nas pessoas dentro de casa, e por isso é o que falamos, que as paredes têm que ter vida, não? Uno pode entrar em casa com energias negativas, mas quando uno pisa, entra, essa energia pode se dissipar e fica, às vezes, grudada na casa. Por isso que temos que ter plantas, com terra, nícis, para que essas energias se reciclem naturalmente. Já aproveita e bota os dedinhos na terra, como a gente ensinou na outra live das energias negativas, né? Porque as energias negativas afetam nossa paz, nossa saúde, nossa felicidade. E podem vir também com vizinhos problemáticos. Tá? Se geram conflitos. E outro tipo de influência que pode nos perturbar quando nossas casas são atingidas por ataques psíquicos ou espirituais, que muitas vezes levam as pessoas a pensamentos depressivos e a pânico. Então a casa tem que estar, como os egípcios faziam, um muro ao redor da casa, tá? E é muito importante. Mas se não temos isso, temos que ter algo que capte a luz astral e a mantenha dentro da casa. Como isso? Eu vou te mostrar aqui. Você lembra o que Neftis tinha em cima da cabecinha? Bom, isto é algo que nós fizemos, que eu fiz, que é um cristal de enxofre com a forma da taça. Em realidade é muito interessante porque quando entra uma pessoa com estados negativos, esse cristal se quebra. Tá? Se não se quebra este cristal, pode ser que um cristal que vocês tenham quebre. Quebrou a garrafa, quebrou isto, quebrou minha cerâmica, estava em cima da mesa, de repente caiu sozinha. Bom, porque temos um choque de energias. Então, muitos objetos delicados, às vezes, que estão vivos, como tu viste quando fazias as experiências de captar o ambiente e ver que tinha uma cadeira com dor. Com dor, porque tinha a pata quebrada, não? Em realidade, os objetos para os egípcios tinham uma vida. E tudo o que nós investimos e colocamos amor e afeto são um reflexo de nossa energia. Então se siente, não, mas um carro não é um objeto mecânico, entendeu? Uma ferramenta. Uma ferramenta, tudo é importante. Assim como para o samurai a espada é sagrada, para um homem que quer ter uma casa que seja, digamos, um templo, ele tem que transformar todos os objetos, seus livros. Para mim são os livros, tá? São evidentemente sagrados. Então, é importante dar valor às coisas. Isso tem que ser compreendido. Existe uma série de elementos que todos em conjunto é o que produzem um efeito. A Cláudia está em pânico aqui, porque diz que as plantas dela, de dentro de casa, estão na água, não na terra. Como assim na água? Sim, tem plantas com as raízes na água. Tá, não, mas não tem problema, isso igual descarrega, porque a planta faz circular a energia. É a planta que recicla o negativo.
Então não tem problema nenhum. Fica tranquilo. Está tudo resolvido. E uma coisa muito importante que ninguém sabe, é importante manter, e digamos assim, o equilíbrio das energias. Então, quando eu falo de equilíbrio, per mercado, o equilíbrio é assim, os negativos e os positivos têm que se manter na casa. Todo nosso corpo tem negativos e tem que estar em equilíbrio, tá? Então, numa casa tem que ter um lugar negativo, tem que ter um lugar escolhido para os negativos. E nesse lugar não se pode estudar, porque você não vai conseguir se concentrar. Não é para dormir, pode ser uma despensa, um banheiro, um lugar assim. E esse lugar não tem que estar muito bem arrumado, digamos assim, tem que estar assim, mais ou menos. Então, os negativos vão para aí. E o resto vocês lo mantêm perfumado, ordenado, limpinho, todo perfeito, porque os deuses podem vir nos visitar. Os grandes espíritos elevados podem vir quando sentem que nosso ambiente os acolhe e os recebe. Ahora, cuando está todo desordenado, ¿quién es que entra en casa? ¿Quiénes son los que entran en casa? Os diamonds. Os diamonds. Y eso produce desequilibrios. Entonces, los negativos los percebemos, sí. Cuando que se perceben negativos fuera de un ambiente, de un espacio deles? Cuando tenemos humedades, cheiros de enxofre, cheiros ruins, que a veces nos mofo, situações que se rompem canos de água, todo. Quando temos vazamentos, quando temos esse tipo de problemas, temos uma manifestação de uma energia negativa, que produz esse tipo de efeitos físicos. Agora, quando temos excesso de positivos, e as pessoas não entendem isso, assim como temos excesso de negativos, temos excesso de positivos, energéticos. Então, quando as luzes estouram rapidamente, assim, artefatos elétricos, lâmpadas, ou em casos extremos, como eu já vi, se iniciam focos de fogo. Já fui em uma casa que se prendiam fogos, os móveis. Nossa. Tá, isso está associado ao yin. Tá, mas aí vamos dizer assim, mas ter muito positivo não seria bom? Não, muito positivo gera problemas também. Porque desequilibra. Porque são os extremos. Todos os extremos geram um extremo negativo, um extremo positivo, é a mesma coisa. Os dois destroem. Igual que o sol em extremo queima. Queima, desidrata, te mata no deserto. Então, a luz em equilíbrio dentro de casa é o que mantém a harmonia dentro do lar. Uma luz equilibrada para teus olhos e que não afete a vida que tu tem, que ajude a vida. Então, digamos que esses cristais de enxofre, bom, eu ensinei mesmo no nosso canal como fazer essas barrinhas de cristal. Não precisa ser um cálice, porque eu já vi que só a barrinha, só uma barrinha... Já funciona. Já funciona. Quando eu trabalhava no consultório antes, porque agora trabalhamos de internet, você não imagina, eu botava esses cristalzinhos em cima da mesa do escritório e muitas pessoas entravam, apoiavam a mão em cima da mesa e pá, quebrava o cristal instantaneamente. E, claro, que uno já fica, a pessoa fica impressionada, a pessoa que entra, que não sabe nada, o que aconteceu? Aconteceu que tu viniste com uma bomba, entendeu? E essa bomba ficou em cima do escritório. Então, botem vidro em cima das mesas onde vocês atendem gente, recebem pessoas. O vidro é neutro, não consegue, digamos assim, fixar o negativo. Assim é madeira fixa. Então, eu diria também que é algo muito importante. Não? Quando vão receber pessoas que têm esse tipo de problemas, ou que vêm e vocês têm dúvidas, será que devia ter convidado essa pessoa ou não devia? Ou essa pessoa é muito pé frio, você diz pé frio aqui, não? Sim. O olho grande também, alguma coisa assim. Bom, o que vocês fazem? Tá? Olha, dica boa, hein, pessoal? Colocam detrás da porta, não é a vassoura, tá? Não é a vassoura virada para a pessoa ir embora. Estamos falando de algo que sirve
para evitar que esas energías negativas entren y a la vez hasta pueden usar para limpar a casa, una vez por mes, una vez por lua. Tá? Se faz na lua no quarto crescente. Você bota um pote, não tem um pote aqui, mas um potezinho. Bom, um potezinho, tá? De cerâmica. Pote de cerâmica, botam sal grossa, tá? Um pouquinho de água e pegam 3 plantas que não tenham flor. Pegam folhinhas ou galinhos Que não deem flor que não também. deem Não flor. é só não estar com flor no Não, momento. que não deem flor. 3 plantas que não deem flor. E las picam juntas e las colocam em cima da sal com um pouquinho de água. Detrás da porta onde a pessoa vai passar. Tá? A pessoa entrou, jantou, contou sua história, fez o que fez. Tá? Depois, quando ela vai embora, vocês pegam isso e botam fora. Botam fora onde? No jardim, na casa do vecino. Não gosta do vecino, não gosta da casa. Não, tudo bem, é na brincadeira. Mas Não, bota na rua. na rua, sim, deixa aí. Não dentro de casa, bota fora. Que circule, que essa energia circule. Não dá para botar no vaso e puxar a descarga. Não, mas não é bem essa a intenção. Não? Entendeu? Tá. Pero é algo assim, o que tu fazes quando tu bota fora é mais ou menos algo parecido. Tá? E quando vocês querem limpar a casa de vocês porque não tem harmonia, vocês sentem que entro e não me sinto bem, ou não consigo estudar, ou não consigo sair desse estado de ansiedade. Bom, muitas vezes, simplesmente tirando os negativos da casa, o estômago melhora, o intestino melhora. Tem infinidade de situações que uno pega dentro de casa, por diversos factores, como estávamos falando anteriormente, que nós temos que irnos superando. Então pegam e botam esse potezinho detrás da porta do quarto, na porta de entrada, em vários lugares. Sempre na lua Na lua quarto crescente. crescente. Então, depois botam fora isso. Podem deixar o dia antes, o dia da lua e um dia depois. 3 dias. Podem deixar 3 dias e depois botam fora. E depois, na outra lua, fazem o mesmo. Na outra quarto crescente. Na outra quarto crescente. Tá? Claro que tem infinidade de métodos que os egípcios usavam. Tá? Que isso é uma coisa que vamos ensinar ao grupo de estudo. Como limpar suas casas e como ir aos poucos mantendo o equilíbrio. Pero isso depende muito de quê? Do tamanho da casa, digamos, de se é um apartamento. Tem infinidade de coisas que nós temos que saber hoje para entender melhor esse processo. Pero isto funciona e sirve. Podem usar em locais de trabalho também. Funciona muito bem. Tá? Então, eu acho que essa é a última dica de hoje. Tá? Tá, mas a gente falou que ia falar mais da viagem. Sim. E Vamos. E estamos começando, vendo como vamos fazer o roteiro. Já temos o roteiro mais ou menos estabelecido. Estou vendo preços no Egito de todo esse processo que nós vamos fazer, como vai ser, digamos, os trajetos, a logística, a visita aos templos e conseguir, digamos, pessoas lá que nos levem e nos deixem perceber o templo e os locais sagrados como místicos. é importante a gente lembrar que essa não é uma viagem de turismo convencional, né, pessoal? É uma viagem com essa pegada, digamos assim, mística, né? Que a gente vai para lá para poder trabalhar tudo isso que a gente tem conversado com vocês e principalmente o que a gente tem trabalhado nos grupos do treinamento místico, né? Para entrar em contato com os Néter, né? Os Neteru, Os deuses. os deuses. Perceber o sagrado exige que vocês tenham uma atitude sagrada quando entram em um templo. Não é entrar como um turista que não, tira foto. Não, vocês vão entrar em um lugar sagrado, então tiram os sapatos. Para vocês, esse lugar é sagrado. Por mais que para o egípcio que está lá não é um monte de pedras, tá? Del qual vai ter um lucro, se leva e empurra gente para que saiam rápido e entre outro grupo de gente. Nós não, nós precisamos de gente que nos acompanhe em Egito e que nos dê acesso a sentir, a tocar essas paredes,
a poder meditar em lugares sem que nos incomodem. E isso é muito importante para chegar a atingir, digamos, o estado que nós precisamos de percepção de o que é esse lugar, que eu sinto, como eu me identifiquei com isto e por quê? Por que estou sentindo o que estou sentindo? As experiências que as pessoas sentem nesses lugares são fantásticas, mas é importante que nos acompañe siempre, digamos, un guía, que generalmente es un egiptólogo, en este caso es Mohammed, con el cual estoy hablando a meses, para poder vivenciar esas experiencias. Porque entiendan una cosa, yo no puedo entrar en un templo, en un túmulo y hablar con ustedes, porque no estoy autorizado. Eu posso falar em um hotel antes, em alguma sala, em um espaço, em alguns lugares, posso falar e comentar coisas sobre o Egito. Mas quando se está visitando os lugares sagrados, só uma pessoa autorizada pode falar ou nos dar espaço. Então temos que ter alguém lá que também nos ajude a essa conexão, que é uma percepção diferente de qualquer outra pessoa pode ter. E que vai nos acompanhar em Sempre. toda a viagem, né? Não é só cada cidade um guia diferente. E é interessante também que quem nos acompanhar vai ter um curso anterior, né, à viagem, na qual nós vamos falar sobre cada local que nós vamos visitar, né? As meditações que devem ser feitas, né? E lá no Egito mesmo, vai ter, antes de visitar os locais, também um reforço de todas essas práticas que a gente... Práticas, exercícios, meditações e regressões. Tu não imaginas, muitas das coisas que eu estou falando para vocês são fruto também de regressões. As pessoas que estavam lá nos templos, no barco, no Nilo, vendo o que estava acontecendo no passado, com suas vidas e suas experiências. Essas são informações também reais. A partir da próxima live, a gente já começa a botar uns trechinhos desses depoimentos, né, de uma viagem... E nós vamos começar a falar mais do Egito também. A Socorro está dizendo que é exatamente o mesmo que tu conheceste, Socorro, Mohammed. Ela disse que ele é ótimo. Muito bem. Socorro, vamos de novo? Vamos de novo, Socorro. Isso aí. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu não respondi algumas coisas aqui, só a princípio que o Vitrol perguntando se os egípcios não tinham dinheiro e como eram as relações econômicas no dia a dia, mas acho que isso fica por uma próxima, né? Digamos rapidamente, dinheiro no início, nas primeiras dinastias, não tinha. Era todo em base à troca. Tá? Depois entrou a moeda, entrou com outra finalidade, mas isso entrou bem mais à frente. Outra coisa das cortinas que nos falamos de Cláudia. As cortinas são fundamentais para estabelecer o controle da luz. Tá? E a questão térmica da casa também. Então, como vimos no Egito, uno tem que encontrar esse meio de combinar cortinas grossas e finas. Isso, e as cores. E como entra a luz e como se reflete. Tudo isso é extremamente importante para tu entrar em um ambiente e sentir esse aconchego. Assim. Essa sensação de aromas bons. A luz é a essência, é neftis. Neftis. Então temos que saber compactuar com ela. Bom, o Vitrol está perguntando se é o Mohammed, que tem um grupo aqui no Facebook, não sei, eu vou dar uma olhada. Tem que ver que 90% dos árabes se chama Mohammed. Tem muitos Mohammed, né? Mohammed El-Aziz. Muito bem, então, se não temos mais perguntas, por hoje ficamos por aqui, pessoal, agradecemos sempre a presença de vocês. Foi uma pincelada só, tá? Sim. Tem que entender que o tema é muito amplo. Como tu disseste, é um tratado, né? Não dá para a gente falar aqui em uma hora, né? Mas a gente, continuando, então, agradecendo a presença de todos. Pedimos que quem gostou deixe um like aí para nós. Quem não está inscrito ainda no canal, que se inscreva. Ajude a divulgar o canal, que isso nos estimula, né, pessoal, para a gente seguir sempre aqui com vocês todos os domingos. E para quem está no treinamento místico, até quarta. Gravíssima. Não entendi. Quem sabe? Socorro. Bom,
Então, um abração, beijo no coração, fiquem bem, nossos desejos para vocês e que vocês fiquem muito bem. Tenham uma excelente semana. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Ah, gratíssima, não gravíssima.